Olá minha joia, sou Hugo Bandeira. Depois dessa, Dudu Bananinha e sua turma estão desesperados. A reunião entre o Laranjão e nosso presidente Lula foi um verdadeiro sucesso. O assunto Bolsonaro foi totalmente jogado na lata do lixo. E professor Leonardo Trevisan faz a melhor análise sobre isso que você verá hoje. Espia. Portanto, agora o ministro Mauro Vieira, das Relações Exteriores do Brasil, acaba de informar como foi a reunião entre o presidente Lula e o presidente americano Donald Trump. A conversa durou 45 minutos. O presidente Lula sinalizou ao presidente americano de que todos os assuntos podem ser tratados, de que não há assuntos proibidos, e o presidente Lula fez um apelo para a suspensão das tarifas aplicadas pelos Estados Unidos ao Brasil durante o período de negociação e também de suspensão da aplicação da lei Magnitsky contra autoridades brasileiras. O presidente Donald Trump deu instruções para que a sua equipe iniciem, portanto, ainda hoje essas negociações. Segundo o ministro, a conversa foi descontraída. O presidente Donald Trump teria declarado admirar a carreira política do presidente Lula e os dois se comprometeram a fazer visitas recíprocas em seus países. Trump sinalizou que virá ao Brasil e Lula deverá também ir aos Estados Unidos. Trump disse que admira o Brasil e o povo brasileiro, que o presidente Lula sinalizou que não é justa a aplicação das tarifas ao Brasil em função do superávit americano na pauta comercial, de que os Estados Unidos são parceiros estratégicos relevantes e também o presidente Lula se colocou à disposição para colaborar em outros temas relacionados à América do Sul. O presidente Donald Trump não colocou nenhuma condição para negociar a suspensão dessas tarifas, que mais tarde haverá uma reunião com o secretário do Tesouro americano, que é o Scott Bessent, com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, e com o representante comercial dos Estados Unidos, Jameson Greer, para criar um cronograma para a suspensão dessas tarifas. Além disso, o ministro Mauro Vieira disse que foi discutida a questão da Venezuela e que o presidente Lula teria dito que a América Latina e a América do Sul são regiões de paz e que Lula se prontificou a ser interlocutor para soluções mutuamente aceitáveis entre os dois países. O ministro foi questionado se houve algum tipo de pergunta em relação ao ex-presidente Bolsonaro, ao que ele disse que ele respondeu as perguntas antes, mas que depois, no início da reunião, apenas entre os integrantes ali da reunião, Lula disse que foi uma decisão, a decisão, portanto, da condenação do ex-presidente Bolsonaro, foi a decisão de um poder independente, com amplo direito de defesa, com amplas provas de participação em tentativa de golpe de Estado. Por fim, apesar do secretário de Estado americano Marco Rubio ter dito que falaria sobre o tema das Big Techs, o ministro Mauro Vieira disse que esse tema não foi abordado na reunião. Portanto, esse é um resumo do que falou agora há pouco o ministro das Relações Exteriores do Brasil e também o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio sobre o encontro entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump, que aconteceu durante 45 minutos, começou por volta de 4h45 da manhã, horário aqui de Brasília, e que foi concluído agora há pouco por volta de 5h30 da manhã, agora, portanto, com esses principais pontos. Qual argumento mais sensibilizou nesse momento o presidente Donald Trump a determinar que sua equipe dê prosseguimento a essas negociações? Pedro, essa é a pergunta, Pedro. O que você está me perguntando é qual foi o milagre que fez os Estados Unidos mudarem tanto de posição? Estavam naquela força, naquela posição Marco Rubio dura, naquela posição de, olha, não tem conversa com o Brasil, fecha todas as portas. Tua pergunta é ótima. O que é que mudou? Sabe o que é que muda? Qualquer opinião de qualquer um, eu, você, o presidente Trump, o Xi Jinping, o bolso, meu amigo. Doeu no bolso. O que aconteceu, o X da história para a mudança do clima com os Estados Unidos foram os resultados da balança comercial brasileira de agosto e de setembro. Se não olhar para isso aí, não entende nada. A Câmara de Comércio americana foi muito ágil, muito esperta, de mandar imediatamente para lá os resultados. Que resultados foram esses? O Brasil, em agosto, a partir do tarifaço, vendeu 18,5% a menos para os Estados Unidos. Mas na conta final de agosto, o Brasil vendeu, em relação a agosto de 2024, quase 4% a mais. Em outras palavras, de uma forma bem clara que todo mundo pode entender o motivo. O Brasil tinha outro freguês. Se os Estados Unidos não queriam comprar, tinha quem queria comprar. A Ásia inteira, Egito, Filipinas, a China comprou toda a carne que os americanos não compraram. A soja, sem dúvida nenhuma, todos vieram comprar. Quando nós olhamos para esse quadro, nós observamos que os Estados Unidos perceberam claramente que eles estavam perdendo negócios com o Brasil. O Brasil tinha outros meios, outros fregueses, outras portas para bater. Não foi só agosto, setembro foi pior.
Setembro nós vendemos 20% a menos para os Estados Unidos e crescemos 4,5% no volume exportado. Espera aí, como é que é? Quer dizer que sem Estados Unidos nós continuamos a vender mais? Quem se mexeu foram eles. Não há dúvida nenhuma sobre isso. Tua pergunta é básica. Você não entende esse climão legal, essa alegria generalizada, o Lula sentado tranquilo na cadeira, o presidente Trump brincando. Se você não olhar para a balança comercial brasileira de agosto e setembro, nós tivemos uma ação da nossa diplomacia econômica muito eficiente. Nós tivemos uma ação dos empresários brasileiros dentro dos Estados Unidos muito eficiente, mostrando aos empresários americanos que nós tínhamos para quem vender. E certas cadeias produtivas interligadas eram mais negócio para os americanos continuarem. É nesse contexto, Pedro, que o quadro muda. A tua pergunta é excelente. Professor, por que mudou? Por que de repente tudo se desanuviou? O bolso. De alguma forma, os americanos perceberam que eles estavam perdendo dinheiro. E se há algo que qualquer americano entende, é que não é bom perder dinheiro. Se os Estados Unidos fecharem a porta, tem quem quer. Né? Nós não estamos desesperados. É essa a posição do Lula. Olha, o gestual, o tom gestual dos dois presidentes fala por si. O presidente Trump está sem encostar na cadeira, ele está reto. O presidente Lula está absolutamente confortável. Né? Se você me disser quem é que está mais senhor da situação, enfim, não é porque nós somos mais valentes, é porque a realidade é essa. Nós temos para quem vender. Né? O que os Estados Unidos não quiserem comprar. De algum modo, isso assusta o americano, empresário. O empresariado americano está preocupado com isso. São várias cadeias produtivas que são interligadas com o Brasil, várias unidades produtivas que dependem de produtos brasileiros. Não é conveniente para os Estados Unidos um afastamento com o Brasil, porque vai aparecer outro pretendente nesse casamento, que é a China, que está no Brasil bem forte. Os Estados Unidos sabem disso. Estão dizendo nos bastidores que a reunião de fato foi muito boa, que foi um encontro extremamente amistoso que expressou um sentimento de que questões políticas ficaram para trás e de que a negociação vai ser feita do ponto de vista técnico e comercial. E aí o ministro das Relações Exteriores coloca que o presidente Donald Trump sinalizou, inclusive, o desejo de uma vinda ao Brasil e também convidou o presidente Lula a uma ida aos Estados Unidos. O que esperar dessa visita de Trump ao Brasil, né? O que isso significa nas relações diplomáticas entre os dois países que passaram aí por uma turbulência, mas parecem ter acertado a rota daqui para frente. Olha, primeiro de tudo, nós temos que entender, né, uma alteração no ritmo das negociações. Se para os americanos a conversa não tivesse sido boa, você pode acreditar, Pedro, que eles usariam uma fórmula diplomática de dizer: daqui a alguns dias, daqui a algum tempo, nós sentamos para conversar com o Brasil. Como a conversa foi boa, ela vai continuar hoje à noite. Esse é o tom mais forte. Qual é a cereja do bolo nesse entendimento? Não foi gratuito que o presidente Trump fez um convite ao presidente Lula e recebeu um convite que ele aqueceu imediatamente de visitar o Brasil. Não foi só esse bate-papo informal, simpático na Malásia. É o que vai acontecer hoje à noite. É um desenrolar técnico dessa proximidade que é do interesse do Brasil. É nesse desenrolar técnico que as tarifas vão recuar e provavelmente é nesse desenrolar técnico, como um segundo passo dele, que certas tensões, como a da Lei Magnitsky, vão ser negociadas.